pecado não impede Deus usar, não. Mas leva para o inferno. Está cheio de pastor pregando que vai para o inferno. Cheio de pessoas cantando que vai para o inferno. Porque Jesus falou lá em Mateus 7 de um grupo de pessoas que nos últimos dias chegou até Ele e falou: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos muitas maravilhas. Só que Jesus virou para eles e falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Jesus está falando de pessoas que pregavam, curavam doenças, profetizavam, mas que não tinham salvação. Por quê? Praticavam o pecado. A coisa que Deus mais quer fazer na nossa vida, sabe o que é? Nos libertar do pecado. A única coisa que impede a nossa salvação, irmão, é o pecado. Romanos 6:23, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação ao pecado. Glória a Deus. Temos que estar assim buscando a graça de Deus, fortalecendo, lutando. Todo mundo peca. A Bíblia fala lá em 1 João que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Qual que é o pecado que é para a morte? É aquele pecado que você permanece nele. Suponho que eu venho e peco, mas eu continuo pecando. Eu sou uma pessoa que eu peco falando mal dos outros e eu continuo falando, eu não me arrependo. Porque arrependimento não é chorar, é não fazer mais. Agora, qual que é o pecado que não é para a morte? É aquele pecado que você cai, você peca, mas você se levanta e não erra na mesma tecla. Você não comete de novo. Então tem dois tipos de pecado. João falou que o pecado que é para a morte nem adianta orar. Mas o pecado que não é para a morte a gente pode orar e pedir perdão. O pecado que não é para a morte é o quê? É aquele pecado que eu cometo, mas eu não faço mais. Faz de conta que eu caí, tomei uma cerveja, só que eu vou me arrepender. Qual que é o arrependimento? É chorar? Não, não é sentimento. Deus não comove o sentimento. O arrependimento é eu chegar e nunca mais colocar um copo de cerveja na boca. Aí eu me arrependi de verdade. Agora, se eu bebi, aí eu estou orando, depois lá na frente eu estou a beber de novo. Aí eu estou orando, depois eu bebo. Eu estou o quê? Praticando o pecado. Então não me arrependi. É pecado para a morte, amém? Então nós temos que fugir, não é nem do pecado, é da aparência do pecado, glória a Deus. Jesus falou para nós não fugir do mal, mas fugir da aparência. Glória a Deus. Então nós temos que nos santificar no Senhor, para que nós possamos herdar a vida eterna, amém? Deus, Ele não quer que você fique apenas dentro de uma igreja. Deus, Ele não quer, Jesus está falando, amém? Deus não quer que você apenas tenha um título, que você tenha um cargo. Jesus, Ele quer que você tenha a vida eterna, glória a Deus. Ele quer que você tenha a salvação da sua alma, aleluia. Porque a Bíblia diz para nós não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar o tesouro no céu. Louvado seja Deus. É Gênesis 32, versículo 22, posso ler? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-se por quê? Perguntou-te a saber o teu nome e disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo colhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó
no nervo encolhido. Amém? Irmãos, preste atenção. Pode se assentar quem quiser, em nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de ler um texto, meus irmãos, onde a Bíblia vai falar a respeito de Jacó. A Bíblia fala que Jacó, ele estava ali atravessando o vale de Jaboque. Era um vale, era como se fosse ali um rio, né, onde as pessoas atravessavam para ir para outra aldeia, né, para chegar do outro lado da aldeia. E quando Jacó foi atravessar o vale de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó foi lá, atravessou a sua família, atravessou a sua esposa, Jacó atravessou a sua serva, Jacó foi lá e atravessou o seu gado, ele atravessou o seu povo, ele atravessou tudo aquilo que estava ali com ele. Só que depois que Jacó atravessa todas as pessoas, Jacó atravessa o seu gado, a Bíblia diz que Jacó volta para trás e ele fica sozinho. O que Jacó está fazendo sozinho? Creio eu que naquele momento que Jacó ficou sozinho, foi o momento que Jacó foi conversar com quem? Conversar com Deus. Porque quando os profetas saíam para ficar só, alguém de Deus saía para ficar só, era para conversar com Deus, era para falar com o Senhor. Então creio eu que Jacó foi orar, Jacó foi buscar a face do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que de repente aparece um varão, aparece um anjo lutando com Jacó. E a Bíblia diz que Jacó começa a lutar com aquele anjo. E quando Jacó ele está lutando com aquele anjo, a Bíblia diz que o anjo queria ir embora, mas Jacó não deixava. Até que chegou de tardezinha, começou a escurecer. Aí o anjo falou: eu tenho que ir embora, já deu a hora. Aí Jacó foi lá e falou assim: olha, eu não vou deixar você ir embora enquanto tu não me abençoasse. E ali Jacó ficou lutando com aquele anjo, lutava. A Bíblia diz que o anjo foi lá, feriu a coxa de Jacó, mas mesmo assim Jacó manquejando, Jacó com a sua coxa doendo, Jacó está ali lutando com aquele anjo. Por que Jacó está lutando com aquele anjo? Porque aquele anjo tinha uma bênção, meus queridos. Aquele anjo tinha uma bênção e podia abençoar e mudar a vida de Jacó. E Jacó não queria abrir mão da sua bênção. Mas para Jacó receber a sua bênção, o que ele vai fazer? Vai correr atrás. Irmãos, ali é uma tipologia de oração. O segredo da oração é quando você se entrega. A questão não é nós orarmos de qualquer jeito. Não é eu ajoelhar e falar um monte de palavras é muito fácil. Eu ajoelhar e orar 2 horas é fácil. Eu ajoelhar e orar 5 horas é fácil. Tem gente que ora demais. Ontem eu estava conversando com um pastor e nós estávamos falando a respeito de muitas pessoas que ora, mas faz tudo errado. Faz tudo sem discernimento. As coisas dão errado, toma decisões erradas. E nós estávamos falando a respeito de pessoas que pregam a palavra, pessoas que é obreiro da casa do Senhor, que muitas das vezes oram demais, muito mais até do que eu. Mas quando é para tomar uma decisão, toma uma decisão errada. Nós estávamos conversando a respeito de uns amigos nossos que pregam a palavra daquele jeito que Deus usa, o cara busca, ora nas madrugadas, jejua, paga preço, mas quando vai fazer, faz tudo errado. Pessoas que estão paradas, nem a obra mais faz. E eu falei: pastor, o que acontece? A pessoa ora mais do que eu, ora nas madrugadas, jejua, paga o preço que tem que pagar, mas a pessoa faz tudo errado. Que oração é essa? Aí eu fui entender, irmão, que o segredo não está nem em você orar muito. O segredo está em você se entregar na oração. Tem gente que ora de boca para fora. Agora tem gente que ora com o coração. A oração que Deus escuta não é aquela que você fala cheia de palavra. Tem gente que chega e fala: soberano Deus, eterno Pai, Deus de Jacó. Aquelas orações bem lindas. Talvez Deus não está me ouvindo. Mas tem gente que chega diante de Deus naquela humildade, naquela simplicidade, e fala: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Senhor, sem a tua presença eu não sou nada, eu sou vazio. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer esse pecado. Você está abrindo seu coração e Deus está escutando a oração com o coração. Então o segredo da oração é a entrega. Todas as vezes que você se separa para falar com o Senhor, para orar a Deus, você deve abrir o seu coração. Você tem que abrir o seu coração para o Senhor. Você tem que esquecer de tudo que te cerca. Como que eu abro o coração?
Eu tenho que perdoar aquelas pessoas que falam mal de mim. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que esquecer, desapegar das coisas que estão lá fora, das coisas que estão no mundo, e mostrar para Deus que o meu coração está nele. Porque Jesus, ele falou: aonde está o vosso tesouro, ali está o teu coração. Tem gente que o tesouro dele é o mundo. Tem gente que o tesouro dele é o carro, é o dinheiro, é a roupa, é a fama, é o título. E o seu coração está nessas coisas. Mas quando o meu tesouro é Jesus, o meu tesouro é a presença de Deus, o meu coração vai estar na presença de Deus, o meu coração vai estar em Jesus. E quando eu prostro de joelho, eu vou orar, vou conversar com Deus, eu abro o meu coração para Ele, e Ele vai ouvir a minha oração. Mas às vezes a gente chega e fala: Deus me abençoa, faz isso, aquilo, outro, e a gente sai dali: já orei. Será que Deus ouviu a nossa oração? A gente vai lá, fica 2 horas de relógio de joelho, e aí pra gente bater no peito para falar que ora demais. Eu já vi gente falar: olha, o meu joelho tudo calejado, rapaz, eu oro demais. Mas o que tem, meu irmão? O que tem se orar muito? A questão não está em você orar demais, está em você abrir o seu coração. É você abrir o seu interior. É você deixar o Espírito de Deus entrar dentro do seu coração e fazer a mudança que Ele quer fazer. É deixar entrar dentro da sua alma, no seu espírito. Deus, Ele quer ouvir o seu coração. Lá em Isaías, a Bíblia vai falar de um povo, que esse povo estava adorando o Senhor no monte, estava oferecendo sacrifícios a Deus no monte, estava fazendo culto em cima do monte. Sabe o que Deus falou para o povo? Deus falou para o profeta: vai lá e fala com o povo que eu já estou cansado desse culto solene, eu já estou cansado desse holocausto e sacrifício, eu já estou cansado dessas orações vazias, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está todo contaminado. Era gente que orava, cultuava, cantava, era gente que pregava, que fazia tudo, mas o coração estava entregue, o coração estava sujo, a oração não estava passando do teto, a oração não passava do teto. E Deus falou: eu estou cansado, estou farto de tanto sacrifício, eu estou cansado, estou farto de tanta palavras vãs. O que é que Deus queria daquele povo? Aí sabe o que o povo fez? O povo começou a rasgar a roupa, irmão, se humilhar diante de Deus. Todo mundo começou a rasgar a roupa, rasgando o chinelo, ficando nu. Deus me perdoe. Deus falou assim: olha, vocês não têm que rasgar suas vestes, vocês têm que rasgar os seus corações. Não vem querer comprar Deus por fora, não vem querer comprar Deus com sentimento, não vem querer comprar Deus com palavra. Se tu quer receber a bênção de Deus, se tu quer ser transformado, abre o teu coração para o Senhor. Rasga o teu coração, pastor. Como que eu abro o meu coração? Como que eu rasgo ele? Você tem que chegar, olhar para dentro de você e ver o que está faltando, ver o que impede. É um perdão, libera. É se perdoar, se perdoa. É a fé genuína, tenha ela. É de dentro, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Aí o que Jacó está fazendo? O que Jacó faz? Jacó está ali lutando com anjos. É a oração de Jacó. Lutar com anjos, essa é a oração. Porque Jacó só não lutava fisicamente, Jacó também lutava com palavra. E nas palavras, Jacó: quer minha bênção, quer minha bênção. A oração era com o coração. Aí até que começou o sol nascer de manhãzinha, ficou a noite toda. E quando o sol nasce de manhãzinha, aí o anjo fala assim: rapaz, eu vou ter que subir. Aí Jacó: não vou te soltar enquanto tu não me abençoar, eu quero a minha bênção. Aí o anjo olhou para Jacó, vendo que Jacó estava de coração lutando com ele, estava desejando de coração. O anjo falou assim: qual que é o teu nome? Aí ele falou: Jacó. Aí o anjo falou assim: a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel, e eu vou te abençoar. Sabe o que significa o nome Jacó? Significa enganador. Esse é o significado do nome de Jacó. E por que o anjo perguntou o nome de Jacó? Porque aquele anjo era o próprio Deus. Deus já sabia o nome de Jacó, porque ele conhece todas as coisas. Mas por que ele pergunta o nome de Jacó? Porque, irmãos, quando Deus pergunta
Mas aí Deus fala assim: mas a partir de hoje, você não vai mais se chamar Jacó, mas sim Israel. Sabe o que Deus estava fazendo com Jacó para abençoar Jacó? Porque não era só derramar uma bênção na vida de Jacó, não era só abrir uma porta de emprego para Jacó, não era só derramar prosperidade, não era só abençoar a família. Sabe o que Deus tinha que fazer da vida de Jacó? Para Jacó herdar as bênçãos de Deus, Deus tinha que mudar o seu coração, Deus tinha que mudar o seu caráter. E quando Deus fala: a partir de hoje, você não se chama mais Jacó, mas Israel, Deus está trocando a identidade de Jacó. A partir de hoje, tu não vai ser mais um enganador. Eu vou mudar a tua identidade, eu tenho que mudar o teu coração, eu tenho que mudar o teu interior. Deus está tratando do caráter de Jacó, do coração de Jacó, porque o coração dele era um coração enganador. E sabe o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, para nós começar a herdar as bênçãos de Deus, para nós começar a herdar as promessas? Deus, ele quer mudar o seu coração, ele quer mudar o seu interior, ele quer mudar a sua identidade. Porque tem muita gente, meu irmão, ela canta a palavra súria, que até aceitou Jesus, mas a identidade dele nunca mudou. A velha criatura está dentro dele, o velho caráter está dentro dele. Tem gente que só aceitou a religião. Sabe o que a religião faz? A religião muda a sua roupa, a religião muda o seu comportamento, a religião te muda de placa de igreja, mas a religião nunca vai mudar o seu coração, a religião nunca vai mudar o seu caráter, a religião não tem poder para isso. E tem muita gente que dentro da igreja dá glória a Deus, e a mesma boca que dá glória a Deus fala desgraça e capeta em casa. Tem gente que está dentro da igreja, está pregando para você converter, está pregando para você abandonar pecado, mas quando Deus voltar, é o primeiro que anda no pecado na rua. Ou sabe o que o povo está vivendo? Está vivendo religiosidade, está vivendo religião, porque precisa ser mudado o caráter, precisa ser mudado o coração. Eu não conheço o teu coração, mas meu Jesus conhece. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, é Jesus que está falando com você, é Jesus que está falando no seu coração. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, se está errado ou se não está com Deus, porque no final você vai prestar conta com Ele, não é comigo. Mas se tu quer ser abençoado, deixa Ele mudar o seu coração, deixa Ele mudar o seu caráter, deixa Ele mudar o seu interior. E às vezes a gente visa as bênçãos, as promessas, mas às vezes nós não estamos preparados para viver as promessas. Tem gente que quer ser usado por Deus, quer fluir nos dons, quer ser cheio da glória, mas você não está preparado para isso. Jacó lutou a noite toda com o anjo para receber uma bênção, mas Jacó não estava preparado para receber aquela bênção. Foi por isso que Deus não deu antes. Por quê? Jacó ainda era um enganador. Ele enganou o irmão dele, Saul, com um prato de lentilha. Depois ele foi lá, enganou o pai dele que estava cego, se passando por Esaú para receber uma bênção. E o que Jacó ia fazer se ele fosse abençoado por Deus ali? Lá na frente ele enganar até o próprio Deus. Porque tem gente que é assim, que quer até enganar Deus. Deus me abençoou hoje que eu vou dar no seu presente, Deus te dá um carro novo, amanhã você está lá na rua. Vamos para a igreja, irmão. Irmão, eu vou sair com as gatas. Tem gente que quer até enganar Deus. Mas Deus não vai te dar a sua bênção enquanto Ele não mudar o seu coração, enquanto Ele não mudar o seu interior. Pode parar de orar pedindo bênção, irmão. Sabe qual é a oração que eu tenho que fazer? Jesus, muda o meu coração, muda o meu caráter. Jesus, me prepara para viver as tuas bênçãos, porque a bênção já está aí, mas eu tenho que me preparar para viver as bênçãos de Deus. Então Jacó está lutando, mas Deus, eu não posso te abençoar agora, rapaz. Você precisa primeiro converter, precisa primeiro mudar. Aí Deus vai lá e toca bem no íntimo. Vou mudar teu coração, vou mudar tua identidade. A partir de hoje tu não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutastes com Deus. E sabe o significado do nome Israel? Significa lutou com Deus, ouviu Deus. Ou significa viu Deus. Então significa que aquele vale de Jacó foi aonde Jacó foi orar a Deus. Mas Jacó se entregou de uma forma tão grande, de uma forma tão extraordinária, que ele viu a Deus. Agora, por que é que Jacó viu a Deus? Porque ele se entregou, ele abriu o coração. Tem gente que
às vezes vai orar, não sente nem a presença de Deus, porque o seu coração é fechado, o seu coração não está aberto. Hoje eu estava orando em casa sozinho, minha esposa saiu dentro do quarto, irmão. Jesus entrou dentro do quarto, irmão, eu vi aquela presença forte, Jesus passeava para lá e para cá, eu me aquebrantei todinho. E pelos olhos da fé eu enxerguei Jesus. E a coisa mais linda, porque realmente Ele está na nossa vida. Agora tem gente que vai orar, parece que está ali sozinho, porque às vezes não abre o coração. Às vezes seu coração está fechado, seu coração está duro. Talvez você não quer mudança, você não quer transformação. Mas quando você abre o seu coração para o Senhor, você busca a presença do Senhor, você tem sede do Senhor, aí você tem um encontro de verdade com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus vai mudar na sua vida é o seu coração. A gente vai ver na Bíblia todas as pessoas que teve um encontro com Deus. Jacó foi um exemplo. A gente vai ver o apóstolo Paulo. Paulo, meus irmãos, era um cara assassino. Paulo perseguia a igreja do Senhor. Na verdade, o nome dele era Saulo. A Bíblia diz que Saulo perseguia a igreja do Senhor. Quem falava de Jesus, Saulo ia lá e matava. Matava na hora, o cara era um criminoso, era um cara religioso, não aceitava. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, preste atenção, que Saulo enviou cartas para Damasco, para aprisionar todas as pessoas que estavam lá falando de Jesus. Porque ele ia pegar essas pessoas presas e ia levar para Jerusalém, lá ele ia matar todas. Aí Saulo está indo para Damasco. Só que a Bíblia diz que quando Saulo está perto da cidade de Damasco, quando Saulo está chegando na cidade, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Saulo. Houve uma luz muito grande, resplandeceu. A Bíblia diz que Saulo cai cego ali no chão, e ele não enxerga nada. Aí Jesus pega e fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo, sem enxergar, falou: quem é o Senhor? Quem é? Aí ele falou assim: eu sou Cristo, eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Aí Saulo vai lá arrependido e fala assim: não, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus fala assim: entra na cidade de Damasco, que lá eu vou te falar o que eu tenho que fazer. Sabe o que Saulo fez? Saulo foi para Damasco. Quando chegou lá, Saulo foi orar. As coisas já mudou. Ele foi orar, fez um jejum 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, em oração. Saulo estava orando. E a Bíblia diz que Jesus aparece com um profeta naquela cidade chamada Ananias. E Jesus falou: Ananias, eu quero que você vá lá na casa de Judas, procura um homem da cidade de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando, e em visão ele viu que um profeta tinha pôr a mão sobre ele e iria ser batizado. Aí sabe o que Ananias falou para Deus? Conhecendo o caráter, o coração de Saulo, e a fama, Ananias falou: Senhor, eu não vou lá não. Esse cara é perigoso, é criminoso. Ele já matou muita gente lá em Jerusalém que fala do Senhor. E aqui em Damasco ele tem poder nos principais dos sacerdotes. Eu não vou lá não, ele vai me matar. Aí sabe o que Jesus falou? Ananias, vai lá, porque ele é um vaso escolhido meu, o qual vai levar o meu nome em todos os lugares. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias. Ananias foi. Quando Ananias chega lá, Ananias coloca a mão sobre Saulo. E naquele momento Saulo foi batizado com o Espírito Santo. Aí sabe o que aconteceu no dia seguinte? Depois que Saulo foi batizado com o Espírito Santo, Saulo foi pregar para o povo que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus transformava, Jesus curava. Aí o povo se levantou contra Saulo, querendo matar Saulo, porque falou: esse cara está doido, ele veio aqui para prender aqueles que falavam desse nome, agora ele está falando. Saulo deve ter saído correndo, fugindo. Mas irmãos, sabe o que eu acho interessante? Depois de Saulo, o nome dele foi mudado para apóstolo Paulo. Olha, as coisas mudou. Foi mudado para apóstolo Paulo. Por que o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo? Porque Jesus mudou o coração dele, Jesus mudou o caráter dele, Jesus mudou o cara, e foi um grande pregador da palavra de Deus. Mas Jesus mudou porque ele deu oportunidade, ele buscou, ele deixou Jesus transformar. Então Saulo tem um encontro com Jesus. Quando ele tem esse encontro, a vida dele mudou. A Bíblia também fala de Pedro. Pedro, meus irmãos, era um cara ignorante. Pedro era um cara brabo. A
A Bíblia fala que Pedro, ele era um cara irado. Pedro andava com espada ali na sua cintura. Qualquer um falasse qualquer coisa ali com Pedro, Pedro já ia com a sua espada e enfiava a espada. A Bíblia diz que quando o sacerdote veio pegar Jesus, aí quando o sacerdote colocou a mão em Jesus, Pedro foi lá, pegou a espada e cortou a orelha do sacerdote. O cara era nervoso. Mas quando Pedro deu um encontro de verdade com Jesus, Jesus mudou o coração de Pedro. E aquele coração irado se transformou num coração manso. Quando você tem um encontro de verdade com Jesus, você pode ser uma pessoa estressada, pode ser uma pessoa nervosa, pode ser uma pessoa irada, pode ser uma pessoa xingona, mas se você tem um encontro com Jesus, Ele muda o seu coração, tira esse coração de ira e coloca um coração doce, um coração manso, um coração que a pessoa vai falar mal de você e falar, não estou nem não. Agora, se a gente não deixar Ele mudar, a nossa natureza humana manifesta na hora. A velha criatura manifesta na hora. Tem crente que ele é crente, sabe até que ponto? Até não tocar no calo dele. Porque tem crente que é crente, a hora que toca no calo ele já não é crente mais. Teve um dia com um rapaz, ele é pastor. Ele foi jogar bola, eu também jogo bola de vez em quando. Fiz que eu não dou gol lá, não foi do senhor não, né? Ele foi jogar bola. Ia estar ali jogando bola. Aí ele ficou irado com os caras, começou a xingar os caras. Mas você é pastor. Ele falou, rapaz, na igreja eu sou pastor, que eu sou jogador. Tem gente que é crente, meu irmão, só até pisar no calo. Tem gente que está na igreja, é uma bênção, ora, jejuma, lê a Bíblia, fala de Jesus, fala, mas saiu lá fora, uma pessoa pisou na unha, miséria, vou arrancar o cabelo dela, vira aquele negócio todo. Porque a velha criatura não saiu dela ainda. O coração não foi mudado ainda. Tem gente que ora pro casamento, Deus abençoe meu casamento, liberta o meu marido, liberta da bebida, eu amo meu marido, eu amo. Aí de repente ela mesmo está destruindo tudo com as suas próprias mãos. A gente tem que deixar Jesus mudar o nosso coração, queridos. Nós temos que buscar um novo caráter. A Bíblia fala lá em Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então se eu estou em Cristo, eu sou a nova criatura. Eu sou a nova pessoa. Ele mudou meu espírito, Ele mudou meu coração. Então se Jesus está na minha vida, agora eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa longânima, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que produz amor. Se Jesus está em mim, irmão, eu tenho que ter fruto, porque o que prova Jesus na minha vida é os frutos. Jesus falou em João capítulo 15, Ele falou, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim dá fruto. Ele falou, eu sou a videira, vós as varas. O que quer dizer? A videira é o tronco da uva, e as varas é os ramos que produzem o fruto. Então se nós estivermos em Cristo, eu tenho que dar fruto, eu tenho que ter mudança, eu tenho que ter bom testemunho, eu tenho que ser diferente, eu não posso me misturar. Mas hoje a gente vem com os crentes de hoje, fala de Jesus, mas realmente não está em Jesus. Porque a gente olha para o testemunho totalmente diferente. A gente olha para os frutos diferente, irmão. Eu consigo perceber se uma pessoa está em Cristo ou não está pela conversa, sabia? Quando a pessoa conversa comigo, a primeira vez o Espírito Santo já me mostra se ela tem comunhão com Deus de verdade ou se não tem. E não adianta me enganar, porque eu sei, eu não falo que eu não tenho nada a ver. Eu prego Bíblia, eu obedeço quem quiser. Vai para o céu quem quer. Eu quero ir para o céu, então obedeço. Agora se tu quer obedecer, tu quer o céu, amém. Mas quando estiver queimando lá no inferno, você só vai lembrar bem que o pastor João pregou, bem que o pastor João falou, já era. Então eu conheço só me conversar comigo. Tem gente que vem igual gatinho, pastor, não sei o que, fala de Bíblia e fala, meu irmão, tu quer me enrolar, né? Mas você já está mais enrolado faz tempo. Na conversa a gente percebe isso. Nós que estamos em Cristo, nós temos que ser diferentes. Aonde você está, você tem que ser a diferença. Aonde você entrar, você tem que mostrar a diferença. Sabe o que Paulo falou? Que nós somos o perfume de Cristo. Mas é um perfume bom, um perfume doce. Se você passar um perfume, você andar perto das pessoas, todo mundo vai sentir, não vai? E vai falar, nossa, que cara perfumado, olha que perfume. Né? Tem gente que passa o perfume, passa de volta na rua, você fica o cheiro. Quando eu sou o perfume de Cristo,
significa que aonde eu passo, as pessoas vão ver Cristo em mim. As pessoas vão ser contagiadas por Cristo. Se eu tenho a presença de Deus, aonde eu entro, eu vou levar paz, eu vou levar alegria. A pessoa vai ser tocada pela presença que está em mim, pela unção que está em mim, pelo meu testemunho. Agora, se eu sou uma pessoa vazia, o que eu vou transmitir para aquela pessoa? Jesus falou lá em Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal não prestar, ele vai ser pisado pelos homens. Um sal que não presta é o quê? Jogado fora. Então nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo. Mas se a luz não tiver em Cristo, a candeia não tiver azeite, como que a candeia vai brilhar? Como que a candeia vai iluminar? Não tem como nós produzir luz se nós não tiver nele. Porque ele faz nós produzir luz. E que luz é essa? A Bíblia diz que as boas obras é aquilo que eu faço, essa é a luz. As pessoas vão olhar para mim e vai falar: ela é diferente, ele é diferente, ela fala diferente, ele comporta diferente, ele anda diferente. Essa pessoa é de Deus, eu vejo Deus nela, eu vejo Deus na vida dela, porque vai ver os frutos. Aí sabe o que acontece? A pessoa fala: não, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela, através das obras. E é assim que nós ganhamos pessoas para Cristo. Quando o rapaz pregou aqui na quarta-feira, ele falou algo muito interessante que me tocou, que foi o que eu pensei um dia também. Ele falou assim no testemunho: eu vi uma mulher orando e eu falei: eu quero ser igual a essa mulher, porque ele viu aquela obra e aquilo contagiou ele. Teve um dia que eu estava dentro de um quarto, irmão, eu estava fazendo teste para ser jogador profissional, e dentro do quarto tinha um tanto de malandro ali dormindo, sabe, um tanto de cara dormindo. Aí tinha um que era diferente, todo mundo falando de mulher, de besteira, aqueles papos de homem, sabe, irmão, aquela besteira toda, e pai, e pá. Só que teve um quietinho, pegou a Bíblia no meio de nós tudo, leu a Bíblia, ajoelhou no chão, ficou mais de hora lá conversando, parecia que estava conversando uma pessoa, e todo mundo parado olhando, nos dando sinal e debochando. E eu fiquei olhando, falei: peraí, cara, esse cara é diferente. Aí eu falei: meu irmão, esse livro que você está lendo aí, você já leu ele tudo? Ele falou: eu já li 2 vezes tudo. Eu falei: tudo? Estante de letrinha pequena? Eu já li 2 vezes e estou lendo de novo. Eu falei: mas rapaz, tu lê isso aí? Ele falou: cara. Ele falou assim: não tem nada que presta não. Eu estou aqui buscando profissão, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Eu vivo para Jesus. E aquilo me chamou a atenção, me deu uma vontade. Eu falei: eu quero ser igual a esse cara um dia. Eu quero ser igual a ele. E através do testemunho dele, sem ele pregar para mim, irmão, já nasceu a sede de eu ser evangélico. Só de eu ver. Então, quando você é a diferença onde você está no seu trabalho, na rua, irmão, as pessoas se contagiam e falam: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Agora, se eu sou uma pessoa, porque a pessoa religiosa, meu Deus do céu, ela só muda a roupa.